Estou aqui com o Gabriel Monteiro, essa é a figurinha repetida. Se bem que ontem não estava aqui com a gente. Bem-vindo, Gabriel. Ótimo dia, Carol. Falando em figurinha repetida, tá chegando algo da Copa, eu vou ter que trocar com alguém, entendeu? Pô, eu tô de olho em gastar. figurinhas repetidas. Vai ficar caro, né? Porque se não procurar a economia, vai pesar no bolso. Ótimo dia, não estava aqui com vocês ontem, mas a gente tem um monte de notícia aí para comentar. Porque o governo aproveitou e anunciou um pacotaço para tentar evitar preços de combustíveis mais altos, Carol. Então vamos lá, Gabriel. Aí duas perguntas que eu te faço. A primeira é se de fato com essas medidas o governo vai conseguir conter essa alta. E a segunda foi até tema do Liberdade de Opinião mais cedo. A gente trouxe opiniões, então eu quero aqui um olhar técnico dos economistas com os quais você vem conversando. Gabriel, se dá para fechar a conta, porque o governo está falando aí de um custo de 31 bi, mas diz, olha, eu vou arrecadar o suficiente para conseguir cobrir qualquer tipo de rombo. Vamos começar por onde? Pelos combustíveis? Vamos pelos combustíveis, que acho que é o que interessa mais a quem está nos assistindo. Falando, e aí, eu vou pagar mais barato, vou pagar mais caro, quanto é que vai ficar minha conta no final do mês? São medidas muito amplas do governo, muita subvenção, dá mais de R$ 1,84 para diesel importado, mais de R$ 1,20 para diesel produzido aqui no Brasil. Mas, Carol, só recapitulando aqui, há um preço de paridade internacional, que é onde as refinarias privadas no Brasil se baseiam e é onde os importadores se baseiam para colocar preço nos seus produtos. Eles têm que pagar esse preço lá fora. Essa defasagem em relação ao preço que é negociado aqui no Brasil com o preço internacional está na casa dos R$ 2,54. A última atualização é de hoje da Abicom. Então, de R$ 1,84 para R$ 2,54 ainda há um espaço grande. Então, mesmo com o esforço tremendo do governo, mesmo com o esforço dos estados, afinal 25 estados já aderiram a essa nova subvenção de R$ 1,20 por diesel, mesmo com isso, pode sim ser que o diesel fique mais caro no Brasil. Ou que não fique mais caro, mas que mantenha estes altos patamares. Afinal, a gente já está vendo diesel na casa dos R$ 7,00, em média. Tem diesel sendo vendido no Brasil a R$ 8, 9, R$ 10 pelo litro. E quando você pergunta da conta, se ela fecha ou não, o governo fala em 31 bilhões de reais em 2026 em gastos com subsídio ao combustível, com estas subvenções e também com outras medidas que foram adotadas, por exemplo, isenção de impostos, PIS e COFINS. O governo deixa de arrecadar, então não deixa de ser um custo. 31 bilhões de reais. Do outro lado, nós tivemos a criação de um novo imposto para exportação de petróleo. Segundo o governo, o objetivo principal é deixar o diesel, deixar o petróleo aqui dentro para que ele seja refinado, mas o próprio ministro da Fazenda, Dario Durigan, fala, não, tem um efeito fiscal que a gente vai arrecadar mais 32 bilhões de reais. Então, só se a gente fizer só lá com CRA, dá mais ou menos as mesmas cifras. E o governo não vai ganhar só dinheiro com este imposto de exportação. Vai ganhar mais dinheiro com royalties de petróleo, vai ganhar mais dinheiro com os impostos, afinal, tem cobrança de impostos em outros combustíveis que não o diesel, que não foram isentos ainda, então ele vai ter maior arrecadação e vai ter também as participações especiais em campos de exploração de algumas companhias. Então, vai ter dinheiro para custear tudo isso. Só que as cartas que o governo está colocando na mesa são tremendas, são muitas e muitas cartas. Está descendo a mão inteira para tentar evitar, em ano eleitoral, custo de combustíveis mais altos que a gente sabe que pesa no bolso do consumidor. Para o querosene de aviação, nós tivemos isenção de PIS e COFINS, medidas de apoio às companhias aéreas. Infelizmente, não são suficientes essas medidas para evitar que o combustível fique muito mais caro. A Petrobras fez um plano de parcelamento, mas pode ser que mês que vem tenha um novo reajuste para cima. E no mês seguinte, a manutenção destes preços mais altos. Então, passagem aérea deve sofrer de uma forma ou de outra, mesmo com o apoio do governo. E quando a gente fala da gasolina, ela, no meio de tudo isso, está sendo talvez o combustível que está recebendo menos atenção, porque nós já temos produção aqui no Brasil suficiente para equilibrar os custos, equilibrar o que a gente consome diariamente e mensalmente por aqui, mas mesmo assim o preço está mais caro lá fora do que está aqui no Brasil. Então, pode ser um esforço tremendo, é ano eleitoral, a gente sabe como é que acontece, aí os governos normalmente fazem esforços para conseguir evitar pautas impopulares como é o encarecimento, mas pode ser insuficiente. Escalada de preços que estamos acompanhando por conta da guerra no Oriente Médio, assunto que vamos tratar ainda hoje com nossa correspondente Priscila Asbeck lá nos Estados Unidos e também com o Gabriel Monteiro. Cotação do barril tipo Brent nesse momento em $110. E com o ultimato, né? De hoje, Donald Trump, fim do prazo de Donald Trump. A percepção é de que as coisas vão mudar hoje, ou elas vão mudar para melhor ou vão piorar. Então, a gente vai acompanhar tudo isso. Daqui a pouquinho falando com o Gabriel. Até já, Gabriel. Valeu.